Boa tarde, povo de Deus abençoado. Como está vocês? Tudo bem? Tá tudo bem por aí? Tá todo mundo na santa paz? Todo mundo regozijando no doce amor, na comunhão, na grandeza de Deus, porque Deus é nosso guia, nossa luz, nossa fonte, nosso rochedo, nossa fortaleza no tempo da angústia. Ele nos conhece muito bem. Tem um louvor que diz assim: Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos, sabe das tuas intenções. Ele conhece o teu coração. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque Deus é fiel. Deus é fiel, porque Deus é fiel. Nada se esconde adiante dele. Nada se esconde diante de Deus. Não passa um mosquito, não passa nada na frente de Deus que ele não esteja vendo. Deus, ele observa tudo. Deus, ele vê tudo. Deus, ele alcança tudo na face dessa terra. Deus, ele é amor. Deus é fogo consumidor também. Deus, ele nos alerta, nos orienta, nos mostra, chama a palavra e nos mostra o caminho da verdade. Deus não deixa nada camuflado, escondido, oculto, que não venha a ser revelado diante de Deus. O homem pode se esconder do homem. Ai, santo Deus, misericórdia. Muitas vezes a gente se esconde de Deus, né? Não, a gente se esconde do homem, me desculpe. Mas a gente nunca vai se esconder de Deus. Porque Deus é a chave da vitória. Porque Deus são os olhos. Deus é os nossos olhos que enxergamos aonde a gente não consegue enxergar. Deus é a nossa âncora. Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. O salmista Davi, ele diz, Salmo 50, versículo 15, clama a mim quando estiver em dificuldade, e eu o salvarei, e aí vocês me honrarão. Em outras Bíblias tem outras traduções, né? Então, clama a mim. A palavra do Senhor diz, invoca-me, em outra tradução. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. A palavra de Deus está dizendo para a gente invocar, clamar, suplicar ao Deus do universo. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu vinha pensando na palavra de Deus a respeito de Ló, a respeito da mulher de Ló, a respeito da vida que Ló construiu ali nas terras de Sodoma e Gomorra, né? Abraão mandou ele olhar para um lado e disse, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele olhou e viu tudo bonito, viu tudo florescido, tudo já pronto, tudo já preparado, as terras prontas para ele plantar o seu trigo. Mas Abraão não, para onde Abraão olhou, só tinha carvalhais, né? Só tinha
pé de mato, cerrado. Mas Abraão escolheu a melhor parte, porque nada havia naquelas terras que Abraão escolheu. Ali Abraão foi fazer a sua cultivação. E Ló já foi para uma terra que era só chegar e jogar a sua semente. Ali já tinha tudo. Tinha tudo e outras coisas a mais que já não agradava a Deus. Mas Deus, ele ama tanto o homem, o pecador, que Ló estava vivendo, a vida de Ló, da família de Ló, estava vivendo em perigo ali em Sodoma e Gomorra. E por causa que Abraão intercedeu pela vida de Ló, que se Abraão não tivesse intercedido pela vida de Ló, Ló teria sido destruído juntamente com a população de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou ali, ó. Se tiver 10, se tiver 20, se tiver 5, eu vou usar de misericórdia. Então Deus usou de misericórdia, porque havia um homem que clamou, né? Que intercedeu. Que rogou a Deus pela vida dele. Não deixe meu primo, meu irmão, meu amigo, meu colega, meu familiar, alguém ao qual você intercede, alguém ao qual você apresenta a Deus. Se você insistir naquela oração, irmãs, a gente vê a resposta de Deus na hora, naquele propósito, naquela oração. Mas para isso você tem que se posicionar, né? Porque Abraão se posicionou para defender a vida do seu parente. Defendeu, foi lá, lutou com aquele rei, resgatou Ló, resgatou a família de Ló, resgatou os bens de Ló e em seguida também resgatou Ló da destruição. Então nós temos a capacidade de resgatar alguém quando estiver em perigo, quando estiver na beira do abismo, quando estiver à beira da destruição. Se a gente se posicionar, a gente vê o agir de Deus, viu, irmão? Porque nós temos que aprender a confiar em Deus nos momentos da adversidade. Porque não tem sido um processo fácil. Confiar em Deus no dia das adversidades. O processo é longo e difícil, viu? Confiar em Deus no momento da adversidade não é fácil. O processo é longo e difícil. Mas se a gente insistir, né? Porque a confiança em Deus, a gente tem que começar a ter confiança em Deus. Nós temos que ter esforço para nos fortalecer, para a nossa própria confiança em Deus. Nós temos que começar, né, a ver a soberania de Deus no tocante o seu povo, né? Durante esse tempo que Abraão, Ló viveu ali, eles puderam confiar e ter confiança na bondade de Deus. Então vamos confiar na bondade de Deus, vamos confiar no agir de Deus, vamos receber o agir de Deus nessa manhã, nessa tarde, porque aqui está dizendo que clama-me, invoca-me no dia da adversidade. Quando estiver em dificuldade, e eu vou salvar você. Invoca-me, busca-me no dia da sua adversidade, que eu vou livrar você, que eu vou defender você. Vou defender você, sua casa, sua família, todos que estão em sua volta. Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Invocar a Deus, apresentar a Deus a necessidade. A causa que você está sendo atingida, a causa que você está sendo apunhalada, a causa que você está sendo espremida. Porque nós temos que aprender a confiar em Deus
nos momentos das adversidades na nossa vida, vem todos os dias. E é um processo longo e difícil. Mas nós temos que ter confiança, acreditar que Deus nunca vai nos deixar sozinha. Então, que você coloque diante de Deus a sua causa, a sua necessidade, as adversidades que você tem enfrentado dia a dia. É difícil a gente vencer essas adversidades calado-se para o homem e falando somente com Deus. Porque Abraão esteve lá apresentando a causa de Ló. O Senhor disse, eu vou mandar descer um anjo de Sodoma e Gomorra e vou destruir aquela cidade. Mas Abraão sentiu na pele que o primo dele estava ali, né? O parente dele estava ali. Ele disse, não, o Senhor não pode destruir Sodoma e Gomorra, porque lá dentro de Sodoma e Gomorra tem alguém do meu sangue. Não, o Senhor não pode destruir, porque em Sodoma e Gomorra tem um homem que é do meu sangue e ele não pode perecer, não pode morrer juntamente com aquela população diabólica. Sodoma e Gomorra é o que muitas vezes está acontecendo hoje no mundo, né? Está vivendo a Sodoma e Gomorra e Deus está irado. Mas a gente tem que orar para Deus tirar aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra e não deixá-las serem destruídas, né, com os adonitas. Então vamos receber de Deus nessa tarde a direção, a luz, o caminho. Irmãos, é muito difícil a gente querer abrir os olhos para enxergar o que está de errado na nossa vida. Às vezes a gente só consegue enxergar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Mas a gente não enxerga a trave que está nos nossos olhos. A gente tem que abrir os olhos para a gente começar a enxergar o que está dentro, um palmo adiante do nosso nariz. É isso que nós temos que enxergar. Porque se a gente conseguir enxergar as coisas erradas que estão aqui, porque nós somos cheios de erros, somos cheios de ciscos, né? Cisco é aquela coisa que, por exemplo, você está fazendo uma massa, fazendo um vaso, o oleiro está sempre com as duas mãos trabalhando na massa, no vaso, para tirar as impurezas que tem naquela massa. Então, muitas vezes a gente está cheio dessas impurezas, a gente está cheio dessas picuinhas, a gente está cheio de coisas na nossa vida que está nos levando, irmãos, está nos levando a viver um roteiro errado, a uma direção errada, um caminho errado. A gente tem livre acesso, irmãos, ao trono de Deus. O véu já foi rasgado. Jesus já rasgou o véu, já não existe mais véu. Não precisa você usar véu na cabeça, não precisa mais você carregar jugo, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas tristezas, as nossas angústias. Então, quem está sentindo angústia aí nessa tarde? Quem está sentindo aquela angústia com aquela vontade de chorar aí? Quem é que está sentindo aquele desfalecimento? Quem é que está sentindo aquela coisa, se sentindo traída pela família? Quem está aí se sentindo assim? Quem está se sentindo traída na sua igreja, no seu ministério, na vida sentimental? Quem está se sentindo rejeitada, abandonada? Quando você acha que as pessoas te ignoram, pensa que você não existe, que você não está aí, muitas vezes o diabo começa a colocar certas fagulhos, certas essas impurezas na nossa mente, e o inimigo acaba nos atingindo, nos atacando. Irmãos, eu assisti um filme de uma criança de 7 anos que ele ali, na curiosidade de brincar, ele viu quando uma mulher entrou em uma sala e aquela sala ficou cheia de bruxas, né? E ali ele começou a ver coisas que ele desconhecia. Mas eu quero dizer uma coisa a você, que Deus é glorioso e Deus é soberano. Então, hoje em dia acontece essas coisas, acontece desaparecimento de criança, aparece sequestro, aparece
que ninguém tem paradeiro mais daquela pessoa que desapareceu. E muitas vezes a gente desconhece a origem, o porquê que aquela criança foi raptada ou porquê que aquela criança nunca mais se teve notícia. Existem coisas malignas, perversas, diabólicas, satânicas que está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente se faz desapercebido, desconhecido, sem saber o que está acontecendo. Mas o mal existe, a perversidade existe, as armas diabólicas existem, os demônios surrasteiros existem, as tempestades surrasteiras malignas existem. A gente só tem que aprender a nos revestir com a couraça da justiça, para a gente orar com força, com fé, com determinação, e a gente se posicionar como um soldado de Cristo, e a gente se pôr à porta para a gente guardar a entrada e a saída e a permanência de todos da nossa família. Vamos se deleitar em Cristo, gente. Vamos buscar a Deus enquanto a gente pode buscar, né? A palavra de Deus para clamar a Ele, para gritar por socorro. Pede-me, eu te darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. Então tá na hora da gente se unir, porque a coisa mais difícil que existe é um crente se unir, viu? Se unir, formar um batalhão de irmãos aí, para orar só num propósito. Não existe isso, no meio dos evangélicos não existe. Mas ontem eu vi um padre, com uma caravana de 25 pessoas. Uma caravana de 25 pessoas viajando para Roma. E eu estava por trás daquele padre e ele dizia, que dia nós vamos fazer a peregrinação. Então, quer dizer, os católicos se unem, se reúnem, estão unidos ali para fazer uma coisa que não é agradável aos olhos de Deus. E quando nós que somos a luz, que temos a luz do Deus, que é a luz desse mundo aqui, a gente não se une, a gente não se reúne, a gente não busca e nem persevera naquilo que a gente vai fazer. Porque a gente não admite querer ser menor do que o outro. A gente sempre quer ser melhor do que o outro, achamos que pregamos melhor, cantamos melhor, fazemos melhor. Então, quando o povo se une, quando o povo se reúne, quando o povo desce, como o povo de Nínive desceu, se humilhou ali e deixou Deus agir, Deus agiu. Viu? Então, a gente tem que fazer isso, irmão, descer do salto, descer do trono, colocar nossa boca no pó, para que ainda coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Que Deus abençoe você nessa tarde, que você possa se deleitar, se derramar, acreditar, crer no seu potencial, que você pode, você tem capacidade de orar, de jejuar, de fazer campanha, de interferir para a vida de alguém, e você vê o agir de Deus nessa tarde. Se você está triste, se você está angustiado, se você está desiludido, se você está enfrentando uma adversidade muito grande na sua vida, se você está enfrentando uma tempestade, um tsunami, se você está enfrentando qualquer adversidade na sua vida, eu quero só te dizer uma coisa aqui. Deus, se você invocar a Deus, Deus irá te responder. O nome dele irá ser glorificado. Por isso, Deus, eu peço ao amado, querido Deus que está no céu, que venha nos cercar nessa tarde em volta com teus escudos, nos defendendo, nos livrando, nos protegendo e nos restituindo, restaurando a nossa sorte, a nossa vida. Que Deus visite você onde você estiver, onde você se encontrar, o que você se encontrar fazendo. Que Deus vá ao seu encontro, que Deus faça com que os ferrolhos que estão enferrujados, velhos, estão escondidos, travando a sua vida, tudo isso vai ser destravado nesse exato momento agora. Todas as portas de bronze, todo ferrolho, toda intercessão ao contrário, todo espírito de morte, espírito de confusão, de contenda, de traição, que estiver bloqueando a nossa vida, que estiver tentando causar armadilhas na nossa vida, eu desfaço agora. Eu amarro e neutralizo qualquer passo
que o inimigo esteja projetando para nos atingir nessa tarde. Que Deus venha ao seu encontro e que Deus faça o seu Negueb florescer. Que Deus tire você dessa Sodoma e Gomorra. Que Deus tire você desse arraial dos assírios. Que Deus tire a mão de Sanaqueribe com as suas cartas ameaçadoras, com as suas forças destruidoras, com esses espíritos ao contrário, querendo te acusar, abusar de você, arrancar a sua esperança, arrancar a sua chance de você vencer. Irmão, você tem que fechar os olhos para as coisas do mundo, você tem que abrir seus olhos para Cristo Jesus. Se você quer sua vida, sua casa, sua família, seu lar restaurado, você tem que sair dessa vida dupla e você tem que focar os seus olhos em Cristo Jesus. Que Deus arranque essa dor que está aqui, que Deus tire essa tristeza que está aqui, vá lá na raiz, vá lá na causa e não deixe você mais produzir frutos ruins. Você tem que produzir frutos bons. Toda árvore que dá fruto, ela é apredejada. Mas uma árvore, quando ela não tem sombra, quando ela não dá fruto, ninguém procura ela. Tu vai receber de Deus, porque Deus é Senhor na nossa vida. E nessa tarde, Deus está dando um livramento de acidente nessa tarde. Deus está dando livramento na vida de alguém. Deus está livrando essa pessoa agora. Porque eu vejo o anjo descendo muito rápido. O anjo descendo e abatendo as forças do reino das trevas. O diabo ele ia ter atacado de súbito, mas o anjo está descendo, está eliminando, cancelando e abatendo essas forças do mal que estava trajetoriamente planejado contra a sua vida. A palavra do Senhor diz, clama a Ele, invoca a Ele e Ele vai te responder. Clame a Ele. Clame quando você estiver em dificuldade, quando você estiver em adversidade, e o Senhor te salvará, o Senhor te ouvirá, e o Senhor te guardará, e você o glorificará. Receba de Deus o seu milagre, receba de Deus que Deus está visitando, Deus está visitando, irmão. Deus está visitando nessa tarde os encarcerados. Deus me faz ver que Deus está livrando uma pessoa nessa tarde do laço do passarinheiro. Deus me mostra que vai chegar uma mão com a concha, irmão, e pegando essa pessoa e lhe guardando e escondendo na fenda da rocha. Você vai saber que Deus está fazendo isso hoje. Deus está agindo com muita pressa, com muita rapidez. Canta ao Senhor um cântico novo, glorifica a Deus porque Ele é maravilhoso e é magnífico e é soberano. Deus abençoe você, te guarde, te proteja, te livre de todo o mal. Não só hoje, mas todos os dias que você viver, você tem a defesa e a proteção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã.